A donzela vai ficar 7 anos ali dentro da casinha com os seres da floresta e vem essa representação do número 7, que é um número de recolhimento também. É um número em que a gente tá fazendo um aprendizado e a gente vai ter um certo amadurecimento. Então ali ela vai amadurecer como a mulher que adentrou nessa floresta sozinha, que cumpriu a sua iniciação. O número 7 no tarô, ele tá associado à carta do eremita, que é uma carta que quando sai pra gente num jogo, tá falando, olha, se recolha. Para de olhar para as coisas lá fora, olha para dentro, vê o que é que faz sentido para você e tira um tempo de fato para se recolher. É um momento de ficar muito só você com você mesmo. E é nesses 7 anos em que ela vê a mão dela crescer. Então, nesse recolhimento, ela é capaz de devolver ali o crescimento das mãos, que vão fazer com que ela consiga tatear depois a nova vida, ter novas percepções depois de ter passado pela iniciação completa. Aqui na página 500 vai ter uma escala que a Clarissa fez de datas, assim, de idades. Então, de 0 a 7 anos a mulher tá num estágio, de 7 a 14 anos ela tá em outro. Mas ela fala que isso não tá cronológico batendo exatamente com a idade, porque tem mulheres de 80 anos que estão no primeiro estágio, tem mulher de 20 anos que já tem muitas marcas, muitas cicatrizes. Então, eu achei super interessante só olhar aqui e tentando dar um check para ver o que é que a gente já começou na empreitada. E essas fases eu até separei, isso daqui foi a minha percepção de períodos daquela tríade da mulher. Então, as primeiras fases é a tríade da donzela, em que a gente ainda tem uma certa inocência, a gente tá aprendendo a lidar com isso. Depois vem a fase da mãe, uma fase em que a gente aprende a cuidar de nós mesmas, ser mãe para nós mesmas e também para os outros. E aí vai terminar na fase da anciã, em que a gente tá com saberes psíquicos e a gente começa a passar isso para as próximas gerações. É bem interessante. E uma coisa da astrologia que eu achei super que casa com isso aqui é a questão de Saturno. Saturno é aquele astro, aquele planeta que dá uma volta, e aí com os nossos 28 anos a gente fala que a gente tá passando pelo retorno de Saturno, que significa que Saturno tava num lugar quando a gente nasceu, com 28 anos ele deu uma volta inteira no nosso mapa e vai aparecer para aquele lugar de novo. O que é o retorno de Saturno perto dos nossos 30 anos? É um crescimento de maturidade. É quando chega aquela fase da vida em que você fala, agora eu sou responsável por mim mesma. Então, eu não tô mais cumprindo aquilo que a sociedade me falou para ser feito. Agora a vida tá na minha mão. É quando bate o peso da responsa. Então, isso tem muito a ver também com o ciclo que ele dá. E ele se movimenta de 7 em 7 anos, fazendo aspectos no nosso mapa astral de tensão, que é quando ele tá pedindo para que a gente amadureça. Exatamente igual quando ela falou aqui. Então, com 7 anos, ele faz um aspecto de tensão ali na nossa infância. Com 14 é a adolescência, e aí vai de 7 em 7. Que bateu muito certinho. Clarissa conta que existe uma outra versão que às vezes ela conta também dentro do consultório dela sobre como é que essas mãos da donzela aparecem. Eu achei bem interessante, que é assim, ó. De vez em quando uso outra versão dessa história em representações e em análise. Nessa versão, a jovem rainha vai até um poço. Quando se curva para puxar a água, a criança cai no poço. A jovem rainha começa a berrar e um espírito aparece e pergunta por que motivo ela não salva seu filho. E ela fala, porque eu não tenho mãos, grita ela. E aí ele fala, tente, diz o espírito, e quando a donzela mergulha os braços na água tentando alcançar seu filho, suas mãos se refazem naquele exato instante e a criança é salva. Isso daqui é muito bonito e diz muito sobre as coisas que a gente fala, eu não posso fazer tal coisa porque eu não tenho tal capacidade, porque eu não tenho tal habilidade. E aí eu falo, poxa, mas você nem tentou. Talvez essa habilidade vai vir quando você tentar. Quando você estiver disposta a botar
a mão na água, aí a mão vai nascer. Então, é um lembrete pra gente de que sempre que a gente adentrar um lugar da nossa vida em que a gente fala, acho que eu não vou dar conta, acho que não é pra mim, apesar de eu querer, apesar de eu precisar, a gente precisa se dar um empurrãozinho. É aquele negócio que, a hora que você dá um passo, o próximo passo te prepara pro próximo passo e o chão vai aparecendo na sua frente. Ainda que você não veja o chão, não veja como é que aquilo vai dar certo, você precisa confiar. É um voto, um grande voto de confiança que a gente precisa dar nas nossas vidas. E aí ela termina essa frase dizendo que a donzela cumpriu sua tarefa de tal modo que quando ela precisa de ajuda das mãos para tatear e para proteger o seu avanço, elas aparecem. Elas se regeneram através do medo de perda do self criança. A regeneração do controle da mulher sobre a própria vida e o próprio trabalho, por vezes, causa uma lacuna momentânea nesse último, pois ela pode ter total confiança nessas forças, ela pode não ter total confiança nessas forças adquiridas. Ela pode ter de experimentar usá-las por algum tempo para perceber qual é o seu alcance. Então, assim que a gente admite novas capacidades, a gente precisa colocar ali em prática para perceber até onde a gente vai, até onde isso chega, e ir com fé. E é aí que a mulher sente que afinal conseguiu retomar o controle sobre a própria vida e recuperar as palmas que ajudam a ver e a moldar a vida novamente. Esse tempo todo ela recebeu ajuda de forças intrapsíquicas e amadureceu extremamente. Agora ela tá realmente dentro do seu próprio self.